Já falamos muito sobre o problema das crenças irracionais e seu impacto social e político. Mas como podemos fazer então para ter pensamento crítico e lutar contra isso? Existem indicativos? Quer saber mais sobre isso? Então fique comigo no vídeo de hoje. Tá, mas o que é pensamento crítico em primeiro lugar? Vamos considerar nesse vídeo a definição cunhada pela The Foundation for Critical Thinking. O pensamento crítico é um processo cuidadoso de conceituar, aplicar ou avaliar as informações geradas por observação, reflexão ou raciocínio como um guia para crenças e ações. Ou seja, do que nos interessa aqui seria um modo cuidadoso de pensar que nos ajudaria a avaliar melhor e criticar as nossas crenças e comportamentos. A ideia seria que alguém com pensamento crítico sobre, por exemplo, a guerra às drogas, saberia debater melhor sobre esse assunto, avaliando bem os dois lados e traçando bons raciocínios para criticar ou apoiar alguma posição, estando aberto a mudar de opinião com base nas novas evidências disponíveis. Veja então que o pensamento crítico é algo crucial para uma boa vida em sociedade, pois ele colabora tanto para um desenvolvimento científico quanto também político. Não é à toa que ao longo da história, muitas pessoas defenderam, e ainda defendem, que parte importante da educação deveria se ocupar em fazer com que as pessoas pudessem aprender a pensar criticamente. E você já deve estar aí pensando, tá, mas como é que eu faço então para ter pensamento crítico? Será que é possível realmente ensinar alguém esse tipo de coisa? Em primeiro lugar, camarada, esqueça fórmulas prontas. Lista de falácias e coisas assim. Seria uma boa, né, se funcionasse. Acho até que não haveria tanta irracionalidade no mundo. Contudo, parece que não é assim que a banda toca. Há um ceticismo muito grande na área de psicologia da educação com relação à ideia que teria competências gerais que serviriam para alimentar pensamento crítico, independente do contexto. O artigo intitulado Critical Thinking, Why is it so hard to teach?, do autor Willingham Hahn, argumenta que o pensamento crítico não é uma habilidade como andar de bicicleta, que depois de aprender você pode aplicar para todas as situações, mas sim está entrelaçado com um domínio de um certo conteúdo. Ou seja, só é possível na medida em que uma pessoa conhece profundamente de um assunto. Isso significa que uma pessoa que não conhece nada de nada, por exemplo, sobre aborto, não tem como ter pensamento crítico sobre essa temática, porque é necessário que ela saiba os argumentos relevantes para conseguir, a partir daí, pensar criticamente sobre essa temática. Ao contrário, não será possível. Não adianta ter competências gerais, listas de falácias e qualquer coisa do tipo. E só mais uma coisa que esqueci de mencionar é que parte da nossa dificuldade de criar fórmulas gerais para o pensamento crítico também deriva do fato de que os métodos de prova variam de área para área. Então, por exemplo, se aprende lógica em filosofia para se conseguir melhorar nos raciocínios. E isso ajuda muito em várias temáticas de filosofia. Só que se eu transfiro isso para um físico, isso já não vai ser tão valioso assim. Do mesmo modo, se eu pego os métodos que o físico usa para fazer investigações e dou a eles para um historiador, isso também não vai ser de grande utilidade para o historiador. Então, cada área terá os seus métodos de prova específicos para ela e que ajudarão ali a conseguir fazer boas construções de raciocínio. Vitor, mas então beleza. Só botar os caboclos tudo para estudar sobre aborto, outras temáticas de filosofia, química, biologia, geografia, que aí todo mundo vai estar com conhecimento adequado para pensar criticamente, e aí vamos ter a sociedade racional e vitória da democracia. Calma lá. Outro detalhe importante que precisa ser quebrado é uma visão ingênua, inspirada em Descartes, de que nós sozinhos podemos investigar todas as nossas crenças e ter provas muito robustas de cada uma delas. Ora, o desenvolvimento científico que nós tivemos na sociedade contemporânea não veio através disso, mas sim com pessoas especializadas estudando profundamente sobre tópicos específicos. É simplesmente impossível, do ponto de vista prático, que eu faça uma investigação sobre cada uma dessas crençazinhas, a fim de ter provas mais robustas e diretas de cada uma delas.
Eu só sei dessas coisas porque tiveram especialistas que passaram anos e anos estudando todas essas temáticas que eu não pude estudar. E eu preciso confiar neles. E é muito importante ter noção dessa divisão do trabalho cognitivo para que eu não saia igual um maluco na internet, militando sobre qual modelo da reforma da Previdência seria o ideal, só com base em manchetezinha de jornal e live no YouTube. Isso porque a tendência que eu tenho de cair em falhas de investigação e manipulações é muito grande. Esse também é o problema do camarada que questiona o formato da Terra e quer fazer uma investigação por ele mesmo. Aí ele vai lá, né, pega uma reguinha, coloca lá no horizonte, né, vê lá que não tem curvatura, né, e fala, ah, tá aqui, ó, a Terra é plana, acabei de provar aqui, ó. E acha que tá tendo pensamento crítico, né? Em ambos os casos, parece sofrer do mesmo problema da falta de humildade epistêmica, de não reconhecer que, para se formar uma crença robusta sobre isso, é necessário investigações robustas, né? E que, se não há concordância entre os especialistas sobre essa temática, ele também deveria ficar um pé atrás sobre isso. É muito importante ter em mente as dificuldades que se tem de conseguir provas adequadas sobre teorias e que os especialistas passam anos e anos investindo para estudar nesses assuntos. Se ele quer contrariar algum especialista ou então tomar uma decisão quando os especialistas discordam sobre isso, ele vai precisar estudar muito tempo. Não é com uma livezinha que você vai resolver isso, e nem com uma régua olhando o horizonte. Nossa, Vitor, mas então ferrou, ué. Se nós não podemos investigar por nós mesmos todas as nossas crenças, se não existe fórmula pronta, então acabou o pensamento crítico? Como é que é esse negócio aí? Então, no próprio artigo do Willingham, ele argumenta que existem estratégias metacognitivas que nos ajudam a pensar melhor. Importante, elas sozinhas não te fazem ter pensamento crítico, mas elas são um empurrãozinho que te ajuda a conseguir identificar falhas de raciocínio. Eu irei mencionar nesse vídeo apenas 3 que eu acho mais importantes. Número 1, estar consciente da nossa dependência epistêmica. Isso é o que eu acabei de mencionar sobre a importância dos especialistas, pois são eles que nos ajudarão a formar crenças confiáveis sobre assuntos nos quais nós não estudamos. Isso significa que a pessoa que irá me trazer informações confiáveis sobre como eu devo me alimentar não é eu próprio com meu achismo, mas sim um grupo de nutricionistas. Do mesmo modo, não é o Zé das Couves que vai me dizer se o medicamento vai fazer bem ou mal para minha saúde, mas sim um grupo de médicos e cientistas que estudaram sobre isso. Essa é uma questão complicada e complexa, pois nem sempre os especialistas concordam sobre uma temática. Por exemplo, quando o assunto é o quanto o cigarro faz mal, a existência do aquecimento global, há uma ampla concordância entre os cientistas sobre a verdade desses fatos. Por mais que há ali um ou outro que discorde, mas a comunidade como um todo, ao investigar profundamente sobre esses assuntos, acabam convergindo na mesma ideia. Mas o mesmo não acontece, por exemplo, quando o assunto é sobre se os vírus são seres vivos ou não. A concordância começa a diminuir. E aí, como é que faz? Existe hoje uma vasta literatura em filosofia sobre quando um argumento de autoridade é confiável. Infelizmente, não vai dar para explorar todos os pormenores aqui, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso e vou deixar linkado aqui quando sair. Bom, então a segunda coisa é evitar a mera busca por autoconfirmação. Um outro problema que atrapalha o pensamento crítico é um viés que nós possuímos de apenas corroborar as nossas próprias crenças. Uma pesquisa publicada na Political Psychology demonstrou que o quanto as pessoas confiam nas instituições quando o assunto é aquecimento global varia de acordo com a opinião política delas e o quanto elas conhecem de ciência. A conclusão surpreendente é que, quando a pessoa é republicana, o quanto mais informação científica ela recebe, mais ela desconfia das instituições. Já quando ela é democrata, mais ela confia. A hipótese que explica isso, sugerida no artigo, é que quando um assunto é algo que confronta com a visão de mundo da pessoa ou impacta no seu grupo, menos disposta ela está de mudar de opinião e mais vai buscar
informações que corroboram aquilo que ela diz. Veja que essa pessoa pode até confiar em autoridades, mas só vai buscar aquelas que confirmam aquilo que ela pensa. O que precisamos fazer é olhar para nós mesmos da forma mais honesta possível e fazer o seguinte questionamento: será que as minhas crenças basilares eu as aceito porque entram em conformidade com o grupo que eu penso, né? São convenientes? Ou eu realmente tenho boas razões para pensar que elas são verdadeiras? Se alguma delas contraria opiniões amplamente aceitas por especialistas, cara, desconfie dessa crença. Claro que os especialistas podem muito bem estar errados, mas aí você precisa fazer investigações muitíssimo robustas e se tornar um para demonstrar qual que é o erro que eles estão caindo. Mesma coisa acontece quando um assunto não tem consenso entre os especialistas. Cara, se nem eles que estudaram profundamente sobre esse tema conseguem convergir nas crenças deles, como é que você, que estudou quase nada, vai conseguir tomar uma opinião sobre isso? Para você, de fato, dizer que um lado está certo e o outro está errado, você tem que ralar muito e se tornar um sobre aquele assunto. Ah, Vitor, mas isso é complicado demais, não dá tempo de ficar estudando isso tudo antes de tomar uma posição? Mas então, parafraseando o filósofo Clifford, você também não deveria ter tempo para acreditar em alguma posição, já que não tem tempo para estudá-las. Esse parece ser, talvez, o caminho mais razoável quando não há concordância entre os especialistas. O pior de tudo é que há um preconceito social com quem muda constantemente de opinião e não tem posições firmes e cravadas. Ora, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é não ter uma posição firme e cravada. Isso porque nós somos falíveis. Nós podemos estar errados sobre aquilo que pensamos. E é muito importante não ter um apego emocional às nossas próprias crenças, porque quando estivermos errados, vai ser difícil aceitar o nosso próprio erro. A recomendação final é a seguinte: se você quer colaborar para o desenvolvimento social, seja maximamente responsável naquilo que você faz, desde um sapateiro até um físico de partículas. Isso porque você será autoridade nesse assunto e outras pessoas dependerão do seu trabalho e que você tenha feito investigações realmente fidedignas. Eu só consegui gravar esse vídeo porque tiveram pessoas muitíssimo responsáveis que fizeram essa câmera aí que eu estou utilizando e esse microfone. Do mesmo modo, eu dependi no meu roteiro de diversos outros pesquisadores que eu li nos artigos que investigaram coisas que eu nunca ia saber sozinhos. Sendo assim, nós dependemos profundamente uns dos outros. Se eu começo a dar pitaco irresponsável em coisas que eu não sei, ou então quando autoridades defendem coisas simplesmente para manipular pessoas, isso cria um impacto social negativo muito maior do que se pensa. Pessoal, todos os artigos que eu mencionei aqui e outras leituras complementares que me ajudaram a fundamentar esse vídeo, com a ajuda de especialistas que sabem de coisas que eu não sei, estão aí na descrição e espero que vocês possam conferir, porque é muito importante fazer essas leituras também. Esse vídeo é muito raso em comparação da vastidão teórica que tem um artigo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aí, porque isso ajuda demais o canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações e escreva nos comentários aí o que vocês pensam sobre esse assunto, a objeção que vocês podem ter a alguma coisa que eu falei aqui, que nós vamos discutir. Eu vou tentar responder todos, como eu sempre tenho feito em todos os vídeos. Então é isso, um abraço, até a próxima e valeu!